O Dia Mundial de Combate ao Câncer, iniciativa organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. A data visa conscientizar a população sobre a condição, incentivando a prevenção e influenciando governos a promoverem iniciativas de combate à doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só no Brasil devem ser registrados 781 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028, incluindo os tumores de pele não melanoma. Para falar sobre essa doença que se torna uma das principais causas de morte no país, nós vamos entrevistar agora o Dr. Walter da Costa, que é médico oncologista e gerente médico do AC Camargo Cancer Center. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo nesta tarde aqui no Hora News. Boa tarde, Daísa. É um prazer estar aqui conversando com você e com o público da Record News. Vamos esclarecer muitos pontos sobre o câncer, doutor. Mas assim, é uma doença que mata muito no Brasil. É um grande desafio ainda para a medicina, para os pesquisadores, o combate a essa doença no Brasil e também em nível global? Veja, os números que você trouxe são bem animadores, né? Então, quase 40% dos tumores que vão ser diagnosticados entre 2026 e 2028, eles são plenamente evitáveis, né? Então, isso resulta em quase 300 mil ocorrências de câncer por ano e que podem ser evitados somente com mudanças de hábito de vida. Então, aqui a gente está falando de cessação do hábito do tabagismo, aqui a gente está falando de exercício físico, de combate à obesidade, de vacinação. Então, o câncer continua sendo um desafio, tanto na sua melhor compreensão, seu melhor entendimento, mas tem muita notícia boa e tem muita atitude que depende do paciente. Então, mudando o hábito de vida, a gente consegue mudar bastante essa história e reduzir bastante esses números. Então, a gente já começa a nossa entrevista aqui com essa primeira resposta do senhor, que é o seguinte: são fatores que podem ser evitados, não é mesmo? Que a população consciente diminui o risco de desenvolver um câncer. É isso? E quais são, então, esses fatores de prevenção? Então, vamos lá. Então, desses 780 mil casos por ano, 40% deles estão ligados a algum hábito de vida da pessoa, né? Então, a gente está falando aqui de mais de 300 mil casos por ano que podem ser influenciados por mudanças de hábito de vida. E que hábitos são esses? A gente tem o hábito do tabagismo, que talvez seja o maior fator de risco para a ocorrência de mais diversos tumores. A gente tem o hábito do etilismo, então aquela pessoa que consome bebida alcoólica de maneira crônica e consistente. Recentemente, a gente tem visto muita associação entre obesidade e sedentarismo, com a ocorrência de determinados tipos de câncer. E algumas infecções, como é o caso do vírus do HPV, que é o principal fator de risco de ocorrência de câncer, por exemplo, de vulva, colo de útero e pênis, e que é plenamente evitável através da vacinação contra o HPV das nossas crianças e adolescentes antes do início da vida sexual. Olha só, então temos uma listinha aí interessante para passar para quem está acompanhando a gente aqui no Hora News, né, doutor? Não beber, não fumar, não se expor muito ao sol, não é isso? Controlar a alimentação, fazer atividade física, esses são os grandes fatores de prevenção. Agora, doutor, o diagnóstico precoce impacta muito nas chances de cura? Sem dúvida. A gente costuma falar para os pacientes que tratar um câncer em estágio inicial é como você apagar um fósforo. Agora, tratar um câncer numa estágio mais avançado, metastático, é como se você tivesse que apagar fogo numa floresta inteira. Então, o diagnóstico precoce, através de métodos de rastreamento, bastante disponíveis hoje, inclusive, no nosso Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a realização de exames rotineiros para saúde ginecológica, então a coleta do Papa Nicolau, o exame ginecológico nas mulheres, a realização de mamografias
com fim de rastreamento a partir de 45 a 50 anos de idade. Nos homens, a coleta do exame de PSA e a realização do exame de toque retal a partir também dos 50 anos de idade. E o que a gente tem observado também recentemente nos últimos anos é um incremento, um aumento do número de tumores coloretais, e principalmente na população mais jovem. E a gente acredita isso a mudanças de hábito dietético. Então, a realização também da colonoscopia de fim preventivo, de rastreamento, impacta diretamente no maior número de diagnósticos precoces, o que vai levar a uma taxa maior de sucesso no momento do tratamento desses pacientes. Ótimo, doutor, o senhor explicou aí quais são os exames mais importantes e as faixas etárias, mas é interessante fazer um exame de sangue pelo menos a cada 1 ano ou a cada 6 meses para ter este controle, porque aparece no exame de sangue, é possível identificar alguma alteração no organismo fazendo um exame de sangue de rotina? Cada um desses tumores, Daísa, tem protocolos de rastreamento Sim. diferentes, tá certo? Então, você tem alguns tumores, eu dei o exemplo do câncer de próstata, por exemplo, que nós temos um marcador de sangue extremamente útil, que é o PSA, que é associado ao exame de toque retal, aumenta muito a probabilidade da gente fazer um diagnóstico numa fase inicial de doença. Então, o PSA, sim, ele deve ser feito a partir de determinada faixa etária anualmente. Mas no caso, por exemplo, do câncer coloretal, que a principal ferramenta diagnóstica ainda é a colonoscopia não precisa ser repetida todos os anos. Ela pode ser repetida a cada 3 ou 4 anos na dependência dos achados, né? Agora, o exame, por exemplo, ginecológico nas mulheres, a coleta do Papa Nicolau, é recomendável que a mulher faça todos os anos também. Então, na dependência do tumor e dos fatores de risco que aquela pessoa carrega e do resultado dos exames que ela vem a apresentar, você monta uma estratégia de rastreamento e diagnóstico precoce para aquele tipo específico de tumor. Então, respondendo a tua pergunta, não existe um exame de sangue mágico que vá cobrir todas essas neoplasias. Cada uma delas tem uma série de exames específicos e momentos de se realizar esse exame que variam de acordo com a situação, tá bom? Excelente. Agora, doutora, assim, o senhor explicou que os exames são feitos aí por faixas etárias, né? Ah, mamografia a partir dos 45, 50 anos, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que o senhor vai dizer que é muito importante que esse paciente converse com o seu médico. Se tem caso na família, precisa começar a investigar um pouco antes, porque assim, tem esse risco de ser hereditário e aí a mulher precisa começar a fazer essa mamografia um pouco antes dessa idade recomendada? É exatamente isso, né? Os dois exemplos principais são o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Então, se a pessoa tem um parente de primeiro grau com câncer o homem no caso, né? Com câncer de próstata ou câncer de mama nas mulheres, ela vai ter um risco 4 vezes maior de também desenvolver um câncer de próstata nos homens ou um câncer de mama nas mulheres. Além disso, a medicina já identificou uma série de mutações germinativas ou hereditárias, que são alterações genéticas que a pessoa carrega desde o útero da mãe dela. Então, ela traz aquela mutação e aquela mutação confere a ela uma fragilidade maior para tipos específicos de câncer, como é o câncer de próstata e câncer de mama. Então, para pacientes que têm um antecedente familiar ou que carreguem essas mutações hereditárias, que tenham essas mutações sabidamente, a faixa etária reduz, como você bem pontuou. Ao invés da gente começar aos 50 anos, a gente começa aos 45 anos. Então, leva-se sim em consideração todo o histórico familiar que a pessoa tem para tentar definir o momento de iniciar a realização dos exames e também para influenciar a periodicidade desses exames. Na dependência da mutação genética, a pessoa tem que ser observada mais perto. Então, ela tem que fazer mais exames do que uma pessoa que não carrega alteração genética. Então, tudo isso pode ser discutido com o médico que vai implementar esses protocolos de rastreamento. Maravilha, doutor. Agora sim, quais são os avanços recentes de tratamentos que mudaram aí o prognóstico dos pacientes para combater o câncer?
Daí, a gente fez uma análise no AC Camargo Cancer Center, que nós chamamos de Observatório do Câncer, na qual a gente comparou as taxas de dos principais tipos de tumores nos últimos 30 anos. E o que a gente vê claramente em todas elas é um aumento significativo, uma melhoria significativa nas taxas de sobrevida. E isso é explicado por alguns motivos, né? O primeiro deles é o maior acesso. Então, as pessoas têm tido mais acesso para fazer os seus exames, diagnosticar eventualmente doenças mais precoces e isso resultar numa maior taxa de sucesso. Então, o acesso ao diagnóstico fez com que a gente conseguisse diagnosticar mais doenças em fase mais precoce da ocorrência da doença. E o outro ponto é a evolução no tratamento. Então, o que melhorou nesses últimos 30 anos que acabou resultando na melhora da sobrevida? Então, aqui a gente tem uma gama enorme, né? Dentro da oncologia, houve uma melhora muito grande, por exemplo, em técnicas cirúrgicas, que antigamente a gente fazia cirurgias muito grandes, traumáticas, mórbidas, que poderiam complicar, e que hoje a gente utiliza, por exemplo, robôs para auxiliar os cirurgiões a fazer as cirurgias, e isso reduz muito a taxa de complicação das cirurgias. No tratamento sistêmico, a gente observou nos últimos 10 anos um aumento muito grande das taxas de sucesso e de sobrevida naqueles pacientes submetidos a um tipo específico de tratamento chamado imunoterapia. Então, até 10 anos atrás, o tratamento consistia em quimioterapia. A imunoterapia é uma modalidade de tratamento que visa aumentar a imunidade do paciente para que ele possa combater aquela célula tumoral. E o que a gente tem observado em termos de desfecho após a introdução da imunoterapia, principalmente em casos de doença avançada, então doenças que no passado eram absolutamente incuráveis, como é o caso do melanoma metastático, câncer de pulmão metastático, hoje a gente observa que um percentil razoável desses pacientes, mesmo fazendo diagnóstico em momento avançado de doenças, na fase metastática, conseguem se curar com o uso da imunoterapia. Então, assim, tem muita coisa nova e a medicina ela nos nutre todos os anos com novas modalidades terapêuticas, novas drogas que mostram efeitos melhores do que os anteriores. Então, o câncer, acho que perdeu um pouco esse paradigma de que ter câncer era um atestado de óbito, a pessoa não teria prognóstico, muito pelo contrário. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos muito rica para poder oferecer para os pacientes. Nossa, essa notícia é maravilhosa, não é mesmo, doutor? Porque era exatamente isso que eu ia te perguntar, doutor Walter, assim, porque antes, né, quando a gente ouvia as pessoas falando, alguém está com câncer, eu falava, nossa, né, não tem jeito, e com tudo que a gente está conversando aí, com todas essas oportunidades de tratamento, técnicas mais aprimoradas, de cirurgias, a medicina, a indústria está aí também trabalhando, as pesquisas com novos medicamentos. Então, assim, ter todo esse suporte também, receber um suporte médico, claro, nesse momento, porque não é fácil, não é que a gente está aqui, né, diminuindo a dor de quem recebe um diagnóstico de câncer de forma alguma, mas assim, ter esse suporte médico e também um suporte familiar é muito importante para que a pessoa enfrente tudo que vem pela frente, porque não é um tratamento fácil, né? Só quem tem ou, né, convive com alguém com a doença, sabe o quanto é difícil. Você não tenha dúvida. Isso tudo que eu falei não diminui a relevância da conscientização da população no sentido de cortar esses fatores de risco que a gente comentou e que façam os exames preventivos e de rastreamento. Porque quanto mais precoce a doença, maior a probabilidade da gente curar, né? Mas eu acho que no Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu acho que a gente tem que celebrar esses avanços da medicina. Então, sem dúvida nenhuma, o cenário da oncologia de 10, 20 anos atrás é completamente diferente do atual. E tomara que daqui a 5, 10 anos esteja ainda melhor. A questão do apoio familiar é fundamental. Independente dessa melhoria nos desfechos e nas taxas de sobrevida, qualquer diagnóstico de uma doença oncológica é extremamente traumático, né, Daísa? Então, ter do lado a família, os amigos para apoiar é de extrema importância. A gente sabe que situações comportamentais, psicológicas, como por exemplo ansiedade e depressão, influenciam inclusive no desfecho, no sucesso do tratamento oncológico.
Então é muito importante essa rede de apoio, seja ela composta por profissionais da área médica, mas principalmente da família e dos amigos mais próximos para apoiar os pacientes. Exatamente, doutor, que além, né, de cuidar do corpo, né, tratar, também tem toda essa questão da saúde emocional, saúde mental, por isso todo esse apoio é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia. Hoje a inteligência artificial ajuda nesses diagnósticos precoces. Como que está essa questão da tecnologia nos tratamentos oncológicos? Olha, a inteligência artificial está invadindo todas as áreas de ciência e tecnologia e na saúde não é diferente e não vai ser diferente, né? Então, sim, nós temos no AC Camargo Cancer Center, inclusive, a gente já tem utilizado alguns algoritmos com esta finalidade. Então, vou dar alguns exemplos para você. Então, existem alguns algoritmos que conseguem identificar, por exemplo, na mamografia, alterações sugestivas de câncer com uma eficiência, uma eficácia tão boa quanto o ser humano, tá? Então, e o que que isso pode impactar? Se eu tenho uma população muito grande de mamografias realizadas, eu posso aplicar a imagem da mamografia a esse algoritmo de inteligência artificial para que ele faça uma triagem dos exames suspeitos ou francamente alterados que mereçam uma investigação. E isso pode ser validado por um olhar humano, né? Uma outra aplicação que vem chegando também é na anatomia patológica, da mesma forma. Então, um país continental como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas, estão sendo submetidas a procedimentos, por exemplo, para retiradas de lesões de pele todos os dias. Então, a gente tem um volume de espécimes anatomopatológicos muito grande. Os algoritmos podem, da mesma forma que na imagem, fazer a leitura do microscópio, olhar a lâmina e ele sugerir alguma alteração que seja suspeita, que mereça uma atenção especial. Então, existem uma série de estudos em literatura mostrando que a eficácia do algoritmo é tão boa quanto o do olhar humano. E por último, o que a gente tem feito dentro da nossa instituição é utilizar a IA para apoiar a decisão clínica. Então, dentro da oncologia clínica, da oncologia de uma maneira geral, você tem casos de complexidade diferentes. E casos muito complexos, você pode, no momento de uma discussão de conduta, ou seja, o que fazer com aquele paciente frente àquela situação, nós temos reuniões que reúnem dezenas de profissionais e especialidades que visam opinar para saber o que é melhor para aquele paciente. E a gente tem utilizado um algoritmo que faz, previamente ao momento dessa discussão desse caso mais complexo, uma varredura do que tem de literatura médica já publicada que apoie essa equipe médica e multiprofissional, multidisciplinar, no momento da decisão do que seria melhor para o tratamento daquele doente. Então, a IA está chegando, né? E eu acho que é só o começo. Eu acho que tem muito mais ao que a gente usufruir e aproveitar da inteligência artificial dentro da medicina, especificamente dentro da oncologia. Isso é maravilhoso, né? Se é para fazer o bem, se é para ajudar, que seja sempre muito bem-vinda, não é mesmo, doutor Walter? Então, hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu acho que muita gente faz essa pergunta: será que um dia vamos ter uma vacina, não é mesmo? Que a gente possa tomar e aí reduzir os riscos, as probabilidades. Como que está essa questão da pesquisa da vacina contra o câncer? Então, será que um dia a gente vai ter? Não, a gente já tem. É, Então, por exemplo, a vacinação contra o HPV sim, sim, reduz em muito. praticamente até zero o câncer de colo de útero. Para você ter uma ideia, Daísa, no ano passado, a Austrália registrou o primeiro ano na história do país sem nenhum caso de câncer de colo de útero nas mulheres. E isso é efeito direto da vacinação das pré-adolescentes contra o HPV. Então, nós já temos isso hoje para alguns tipos específicos de câncer. A tua provocação é: será que nós vamos ter uma vacina para todos os tipos de tumor? Nós ainda não estamos nesse ponto, porque os fatores de risco para cada uma dessas doenças é bastante diferente, né? Mas, pegando um pouco o gancho do que a gente estava falando, com a chegada da inteligência artificial, em especial a IA generativa, que é aquela que é propositiva, que nos ajuda a criar ideias, inclusive na área farmacêutica, criar moléculas, criar drogas
para atuar em diferentes situações clínicas, eu acho que esse é um futuro palpável. Ele não é um futuro próximo, mas eu acho que a tendência da medicina é a gente ir se aproximando. Então, à medida que você identifica fatores de risco, antecedentes familiares, hábitos de vida, você vai ter propostas de rastreamento e prevenção que são específicas daquele indivíduo. Então, talvez a mesma vacina, a vacina que seria aplicada em mim, possa ser diferente da vacina que vai ser aplicada em você, Daísa. Mas a gente caminha para essa individualização de rastreamento, de diagnóstico e também de tratamento. Então, a gente chega lá. Vamos chegar lá sim, não é mesmo? A gente está aqui na torcida e nessa expectativa. Só para encerrar nossa conversa, doutor Walter, eu gostaria que o senhor desse a orientação para todo mundo que está assistindo, para as pessoas que estão acompanhando o Hora News agora, neste Dia Mundial de Combate ao Câncer. Né? Como o senhor disse logo no início da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, que muitos são evitados, não é mesmo? É possível evitar, né, desenvolver este tumor. Então, assim, gostaria que o senhor deixasse aí uma orientação e um recado para quem está acompanhando a gente em casa. Eu acho que a orientação principal, eu acho que se todos que estão assistindo aqui essa nossa conversa, a partir de amanhã, começarem a fazer uma caminhada de 20 minutos por dia e desengavetarem aqueles pedidos de exames que ele deveria fazer de forma preventiva, a gente já consegue mudar essa estatística hoje. Então, a gente já consegue reduzir esses 780 mil casos de uma maneira bastante sensível. Então, conscientizem-se disso. 20 minutos de caminhada por dia e fazer os exames preventivos, pode ser no SUS ou pelo seu convênio, da maneira que você achar mais apropriado. E, por último, a gente costuma comentar com os doentes que diagnóstico precoce de câncer tem um nome, e esse nome se chama cura. Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. Então, não fique com medo ou com receio de fazer os seus exames. Muito pelo contrário, faça. A probabilidade da gente conseguir tratar o paciente e ser bem-sucedido é enorme, tá bom? Então, era mais ou menos isso, Daísa. Excelente, doutor Walter, muitíssimo